Vamos ler o texto da palavra de Deus. É a ascensão de Jesus e os discípulos em Jerusalém. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos ler juntos o verso 8 e o verso 14. Que são os versículos que darei mais destaque. Verso 8, vamos ler. Mas descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado, tua palavra inspirada, escrita para nossa edificação e crescimento espiritual. Como é maravilhoso. Ela é verdadeira, ela é inspirada, ela transforma nossas vidas, ela edifica a igreja. Mais uma vez faz isso conosco. Aqui estamos na Escola Bíblica Dominical, estudando a tua palavra. Abençoa cada sala, abençoa cada professor, que tua palavra seja ensinada, crida e vivida. Abençoa todo o teu povo reunido em todo o nosso país e outros também, nesse domingo. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui esse momento da ascensão de Jesus, que é citado em outros lugares na Bíblia, pelo menos 2 vezes. E algumas pessoas ficam na dúvida, como se fosse 2 ascensões. Será que Jesus, uma foi na Páscoa, outra foi depois dos 40 dias que ele passou aqui na terra? Não, é uma só. Os autores que citam, né, eles trazem um pouco de diferença na citação, mas, em essência, é o mesmo lugar, a mesma hora. Né? Digamos assim, são visões diferentes de quem presenciou, de quem testemunhou, mas é uma só ascensão, a subida de Jesus aos céus. Antes de subir aos céus, ele diz esse texto, como até Itiel falou, né? Não sei se Itiel falou nesse sentido, como se fosse um dos versículos mais importantes, Atos 1:8, talvez o coração do livro de Atos. Recebereis poder, que promessa. Imagine Jesus ali prestes a deixar seus discípulos, os apóstolos, a igreja. Ele diz algo muito importante para a igreja, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Inclusive, hoje nós lemos ainda há pouco em Joel 2, né, aquela profecia, bem antes, ali o Senhor prometendo que derramaria abundantemente do Espírito Santo sobre a igreja. E aqui, Jesus, diante dessas profecias antigas,
diante de de várias outras profecias, não só a de Joel, era esperado que quando o reino de Deus, o reino messiânico, fosse implantado, haveria se derramado o Espírito Santo. Por isso que aqui os apóstolos vão fazer uma pergunta que parece esquisita, quando eles dizem aqui no verso 6, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Por quê? Porque eles sabiam dessa associação profética, que o reino de Deus havia chegado, Cristo, o Messias, nasceu. Então, logo, logo, o Espírito Santo seria derramado abundantemente. E os discípulos, conhecendo as profecias, perguntam. Só que esses discípulos é como se fosse, alguns comentaristas, o Stott, por exemplo, ele é como se os discípulos ainda não tivessem entendendo a essa altura a essência do reino de Deus. Porque, pela pergunta aqui dos discípulos, é como se eles estivessem perguntando um reino humano, um reino político. Israel, já, ali na questão política. Então, é como os comentaristas dizem, né? Aqui, o Israel, o povo de Deus, não era aquela questão geográfica, não era um país que estava no mapa daquela época, no mapa de hoje, como ainda está Israel, mas era o povo de Deus. Não era Jesus, o reino que ele veio implantar, né, que ele veio trazer, o reino de Deus está no meio de vós, era esse reino, era o domínio, era Cristo vencendo ali, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Cristo já tinha autoridade desde o início, ele é um com o Pai, no entanto, como homem, ele venceu nesse mundo. O primeiro Adão falhou, mas ele, o segundo Adão, ele recebeu autoridade, ele foi obediente. Então, como homem também ele recebe toda a autoridade, é coroado no céu, ele sobe aos céus. E era esse tempo, o reino. E os discípulos, é como eu falei, é como se talvez Jesus tenha dito, pensado, não sei, não tem no texto, mas alguns sugerem isso. É como se Jesus tivesse ficado triste por eles fazerem ainda essa pergunta. Como é que eles ainda estão perguntando isso? E qual era essa expectativa? Era como se eles perguntassem: Senhor, será agora que o Senhor vai quebrar o domínio romano que está sobre Israel? Como se dissesse, o Senhor vai libertar politicamente Israel de Roma? Não era hora deles perguntarem isso. Então, fica essa lição para nós, né? O reino de Deus é superior, muito maior do que questões políticas. Até os discípulos erraram aqui, digamos assim, na pergunta sobre o reino. Mas, por outro lado, também não quer dizer que o reino espiritual de Deus não tenha nenhuma influência aqui nessa terra. Tem sim, tem influências políticas, tem influências sociais, mas não é a prioridade aqui. Então a gente pode correr para um extremo ou outro, achar que não tem nada a ver com essa terra. Tem sim, isso vai se refletir também na nossa cidade, na nossa vida, na justiça, na política, mas não é aqui a prioridade do texto. Tá? Então nós não podemos ficar em extremos, ou dizer que não tem nada a ver com esse mundo, tem sim. Ou então dizer que era só questões aqui desse mundo. Não era. Verso 6, lendo novamente. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Eles perguntando na questão política, aí humana. Respondeu-lhe Jesus. Então a resposta de Jesus vai corrigindo essas dúvidas dos discípulos, dos apóstolos. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preservou para sua exclusiva autoridade. Então, os discípulos, voltando aqui um pouco, os discípulos pensavam que Jesus poderia expulsar os romanos e restaurar o reino físico a Israel. Jesus começa aqui no verso 7 a falar sobre a questão do reino, da volta dele, predições
em várias épocas. Então, é como a gente vê, várias épocas, desde essa época havia curiosidade de quando Jesus voltaria. Mesmo nessa época, eles acreditavam que era algo rápido. Jesus vai subir e logo ele voltará para trazer o seu reino eterno, a ressurreição dos mortos. E não só aqui, mas vários momentos da história da igreja, pessoas marcaram datas, pessoas queriam saber quando Jesus iria voltar. Já houve muito erro da igreja, denominações inteiras já erraram nesse ponto, marcando datas, Jesus fazendo contas proféticas do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, mas não compete aos homens, nem aos apóstolos, só ao Pai, a sua exclusiva autoridade. E Jesus aqui corrige logo de início essa questão na igreja. Mesmo Jesus corrigindo, muita gente já errou. Eu já soube de testemunhos de pastores que marcaram datas e depois pediram perdão à igreja de terem marcado, ter essa ousadia de marcar uma data da volta de Jesus. Só que essa história que eu estou me referindo diz que foi tão séria que o pastor se arrependeu, mas o povo da igreja acreditou e viraram uma seita. Imagine como é terrível isso. Então é muito sério. Jesus advertindo, não compete a ninguém estar especulando, compete ao Pai. E aqui, não é, Pedro, nas suas epístolas, vai dizer que parece demorado, que Jesus está demorando demais, mas Pedro vai explicar que um dia para Deus é como 1000 anos. Deus está como se dando chance, em palavras humanas, né? Deus está esperando a conversão. Os eleitos hão de ouvir antes do grande dia. Nós devemos testemunhar e pregar, como vai dizer o texto aqui, é uma pregação, e é o cumprimento da grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aqui é o derramar do Espírito Santo para que eles fossem às nações, começando de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Interessante que esse modelo aqui vai estar presente em todo o livro de Atos. Lucas vai começar a narrar a história em Jerusalém, o derramar, Pentecostes, depois Judeia, Samaria, até Roma. E certamente todas as nações aqui estão em vista. Também é um livro que é como se, na verdade, nós somos a continuidade dessa história da igreja. Aqui tantas histórias, tantas pregações, igrejas sendo abertas, primeira, segunda, terceira viagem missionária, mas continua, é nosso tempo, é nossa vez. Eles oravam. Certamente nós devemos orar também para cumprir nossa parte de testemunhar por todas as nações. É nossa parte. É como se o livro continuasse, não de forma canônica, que ele já foi fechado, mas a história da igreja continua. É nossa vez, é nosso testemunho, é nossa proclamação. Há mártires aqui, Estevão o primeiro, há outros. Mas não foram só esses. Na história da igreja, quantos sofreram nesses países onde há perseguições? Ainda hoje, a igreja sofre para testemunhar. Então, são atos que continuam da igreja. O livro de Atos é Jesus continuando a sua obra na igreja. O Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor, ele escreveu sobre a vida, sobre a história de Jesus e tal, até a ascensão. Aqui é da ascensão em diante. Aquilo que Jesus faz através dos apóstolos, através do Espírito Santo, e continua a fazer, ele continua a governar a sua igreja. Como disse também alguns comentaristas, quais são os assuntos principais de Jesus entre a ressurreição e a ascensão? Acho que cerca de 10 dias. É o reino de Deus e o Espírito de Deus. Foram assuntos que mais Jesus falou. Ali ensinando, repetindo, dando o ensino aos apóstolos, à igreja, o reino de Deus e o Espírito de Deus. Foram assuntos principais que Jesus tratou ali antes de subir aos céus. Verso 7, essa questão de tempos ou épocas.
Agora o verso 8. O verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que bênção, irmãos. Eles estavam ali, foram para Jerusalém, e foi dada essa ordem que eles tinham que obedecer. Não saiam de Jerusalém antes que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles obedeceram. A igreja, digamos assim, tímida, aquela igreja que estava com medo, né? Aquela igreja perseguida, ela ia ser revestida, iria provar de forma visível o poder de Deus. Coisas extraordinárias iriam acontecer. E eles iriam receber, ter uma maior experiência, né? O Espírito Santo prometido ali em Joel, de fato, seria ali derramado abundantemente. E isso seria uma marca de Atos dos Apóstolos e nossa hoje também. Quem seríamos nós sem o Espírito de Deus? Então foi algo muito forte para eles. De certa forma, foi uma experiência única e específica. Nós nunca vamos viver isso que eles viveram, nessa forma aqui, que só eles provaram isso, muitos dons apostólicos ali que nós não temos. Mas o poder do Espírito Santo nós temos, esse sim. Ele é que dá todos os dons, ele que nos ilumina para entendermos as Escrituras, as profecias, ele que nos unge, ele habita em nós, o reino de Deus habita em nós, tudo isso está aqui reunido. No entanto, essa experiência de Pentecostes é única. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há uma pergunta para nós, feita pelos estudiosos, mas eu quis repetir aqui. De que maneira estamos envolvidos no cumprimento desta tarefa de ser testemunha? Então, eu queria que cada um se fizesse essa pergunta. Qual o meu envolvimento com essa promessa aqui, dada aos apóstolos, mas que é para nós também hoje, de ser testemunha? Será que eu estou comprometido com essa ordem de Jesus? Qual é meu nível de comprometimento? Será que eu tenho testemunhado do Evangelho? Cada um pense sobre isso. Pastor Érico ainda agora falando, né? Nós iremos comemorar a Páscoa, de certa forma a sociedade brasileira também faz isso, não há nada errado em nós aproveitarmos para evangelizar e celebrar também. E quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai, eu e pastor Érico, nós vamos a uma escola aqui em Campina Grande pregar a palavra de Deus, que nos convidaram. Então, estou feliz por essa oportunidade, né? Várias turmas estarão ali reunidas, ouvindo sobre a Páscoa. Certamente nós vamos evangelizar e peço oração por isso. Então, qual o nosso nível de comprometimento? Será que nós temos nos esforçado, começando da nossa igreja, começando da nossa família? Ontem foi aniversário de meu pai, foi tão bom reunir os irmãos dele, alguns primos, e preguei a palavra de Deus mais uma vez, de forma simples, breve, mas cada oportunidade a aproveitar. Trabalhei tanto para poder ter direito de falar um versículo. Trabalhei desde manhã arrumando. Mamãe não pode mais fazer muitas coisas de casa. Então eu fui limpar, fui lavar, fui fazer suco. Eu pense, estou cansado que só hoje. Aí eu disse até a Simone, no final do dia ontem, eu disse, eu estou exausto, agora eu entendo melhor tu, viu? Porque por mais que sempre eu gostei de ajudar em alguma tarefa de casa, mas não dessa forma, como eu fiz, né? Ali tomando a frente mesmo, mamãe não pode estar, então, meu Deus, como é difícil. E tudo isso para ter 5 minutos com a família, para ler Gálatas para eles, e pregar, e orar. Será que a gente tem tido esse compromisso? Não é gritar com o povo, não é querer mandar, nem converter ninguém, não. É
testemunhar. Quem converte é Deus. Não é como alguns crentes que tem que ouvir de todo jeito e é mal educado. Não é isso, não. É aproveitar. Se Deus abrir a porta, testemunhe. Só testemunhe. Não é impor para ninguém. Sim, qual é a nossa... De que maneira estamos envolvidos no cumprimento desta tarefa, em ser testemunha? Uma das formas de nos comprometermos é orando pelos que testemunham. De certa forma, nós procuramos cumprir isso todo domingo aqui na nossa igreja. Quando oramos por esses países, hoje foi o Vietnã, a gente está obedecendo essa ordem. Alguns estão lá, sofrendo, na igreja perseguida, missionários. Pastor Alain, em Portugal, esteve aqui em Campina Grande compartilhando. Pastor Daniel Bovo vai para a Itália, se Deus quiser, agora em abril. Será que pelo menos a gente está orando por eles? Pelo menos. Somos nós indo. Eles estão indo junto, ou melhor, nós estamos indo junto com eles. É o povo de Deus, é a ordem de Jesus. Às vezes a gente nem se importa. Que Deus abençoe vocês, né? No máximo a gente diz isso. Mas será que nós nos alegramos por, né, pastor Daniel Bovo, jovem pastor, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Memorial, se dedicando, vencendo as lutas da vida. A esposa esteve enferma e ele né, no nascimento da segunda filha, graças a Deus já está boa. Eles vão ali pela fé, Deus tem suprido as nossas necessidades. Qual é o mínimo que a gente deveria fazer? Era se alegrar, era orar. Qual é o nosso comprometimento com a missão? Qual é o nosso comprometimento? Eu achei interessante, tem no boletim dessa semana, no boletim digital da igreja, eu coloquei um livro, uma indicação de um livro, quem quiser ler, escrito pela mãe do Ronaldo Lidório. Eu achei tão interessante. Tem lá no boletim, dê uma olhadinha, uma sinopse, uma recomendação do livro. Ela é uma senhora de mais de 80 anos, eu acho que 83 anos, ela dedica-se agora a orar pelos missionários, pelos povos não alcançados. Ela que foi esposa de pastor, que trabalhou quantas vezes na obra, é uma mulher dedicada e hoje não pode mais fazer isso pela idade, mas ainda de forma lúcida escreveu o livro e é dedicada à oração. Certamente pelo seu filho, que é missionário, e não só por ele, mas que bênção, o envolvimento até... Há 36 anos ela tem esse grupo de oração, nossa. Eu sei que eu já vi cada testemunho bonito dela. Joia, joia. Um deles, que eu estou lembrando, é quando uma vez, eu acho que Ronaldo Lidório estava em apuros. Nos campos missionários ele já passou por muitas lutas, né? Tentativas de envenenamento e muitas outras coisas. Diz que um desses dias Deus tocou ela para orar e ela não sabia de nada. E ela foi orando. Depois soube que na mesma hora Deus deu um livramento ao filho dela. Então, será que pelo menos orar, a gente não deveria se comprometer com a missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? É para nós também. Dá uma olhadinha no boletim depois, que tem lá a recomendação. De certa forma, aqui estamos nós também nesse texto, chamados a testemunhar. Há uma promessa específica para os apóstolos aqui. Eles foram chamados de forma específica. Havia dons específicos, eles viram Jesus, eles receberam dons de milagres, de sinais. Muitos deles foram chamados para escrever a escritura, ou então supervisionar a escrita das escrituras. Então, de certa forma, havia um dom apostólico aqui. Mas nós também fomos chamados, de acordo com o nosso tempo, ou melhor, no nosso tempo, de acordo com a promessa de Deus, Deus continua chamando e vocacionando. Também é para nós. Entre Pentecostes e a volta de Jesus. Nós estamos nesse tempo, né? Entre Pentecostes já aconteceu,
e estamos esperando a volta de Jesus. O que fazer? Testemunhar. É a vez de testemunharmos, de vivermos. Esse é o tempo da igreja, entre Pentecostes e a volta de Jesus. Esse tempo, segundo John Stott, deve ser preenchido com a missão mundial da igreja no poder do Espírito. Esse é o tempo, nós não sabemos quanto vai durar, mas esse é o foco. Estamos testemunhando entre as nações no poder do Espírito Santo. É a tarefa da igreja entre Pentecostes e a segunda volta de Jesus. E agora eu me lembrei de minha mãe. Né? Minha mãe, membro aqui da igreja, de vez em quando ela diz para mim: pregue mais na igreja sobre a volta de Jesus. Parece que as pessoas não esperam, não sabem, não entendem, não sabem que é tempo de evangelizar. A mamãe, de vez em quando, fala isso para mim. Eu digo: mas mamãe, a gente fala, mamãe. Eu digo: acho que a senhora perde toda vez que fala. Ela pega nesse ponto, ela dá muita importância. Fale da volta de Jesus, as pessoas não sabem na igreja. Eu digo: mamãe, toda Santa Ceia a gente fala nisso, até que ele venha, a volta. Toda Santa Ceia. Mas ela não se conforma, não. Tem que pregar uma pregação todinha. Tem que pregar uma pregação todinha só sobre isso. Ela deve estar em casa, quando eu chegar, ela vai brigar comigo. Acho que ela está assistindo de casa. Viu, mamãe? Então, esse tempo na espera da volta de Jesus deve ser preenchido com a missão mundial da igreja no poder do Espírito. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo. Qual era a promessa? Era que eles provariam o controle do Espírito Santo em suas vidas de forma mais forte. Então, esse derramar significa isso, é o controle na igreja, é o controle sobre a vida deles, o enchimento. Não eles mais viviam, mas Cristo vivia neles. Eles diminuíam para que o Espírito crescesse neles. O enchimento do Espírito, em outras palavras, é isso, é menos de nós e mais de Deus. Quanto mais a gente renuncia, quanto mais a gente se nega para o pecado, mais o Espírito nos enche e nos domina. E nós devemos desejar isso, menos de nós e mais do Espírito Santo. Era uma promessa que incluía isso. O controle do Espírito Santo em suas vidas, de forma mais forte, e de toda a igreja. É Ele que ordena, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é uma tarefa do Espírito. Nós vamos ver aqui em Atos que é o Espírito que ordena: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. É o Espírito que faz isso ainda hoje, separa em nosso meio, ministérios, vocações, né? Pessoas, separai-me André para ir para o seminário. É Deus que faz isso, é o Espírito que ordena, é o governo dele sobre a igreja. Não é que André seja melhor do que qualquer um de nós, não. Todos nós estamos no mesmo domínio, a ordem vem do Espírito. Ele dá o dom conforme ele queira. É ele que dá dons diferentes, é a mesma ordem, é o mesmo domínio do Espírito sobre cada um de nós. Todos somos batizados no Espírito, como já foi explicado. João Batista disse que o Senhor batizaria com o Espírito e com fogo. Jesus prometeu, né? Então, aqui é o cumprimento. Nós somos batizados, o Espírito habita em nós e devemos continuar a testemunhar nesse controle do Espírito em nossas vidas. Eles provariam, a promessa para eles incluía o soprar de um vento impetuoso ou um vento violento. Eles provaram esse vento, né? Estavam ali reunidos cerca de 120 pessoas em Jerusalém esperando o cenáculo. E o Espírito, de forma impetuosa, de forma vibrante, poderosa. O autor usou a palavra aqui, violenta. Eu achei muito forte, mas é para mostrar o poder sobre eles. Certamente numa reunião simples, né? Pelo que entendemos, eles estavam ali em Jerusalém aguardando, próximo do templo. Então eles iam no templo, no cenáculo, provavelmente perto ali do templo. Não se sabe exatamente qual era esse cenáculo, que Lucas não cita aqui. Mas era como se eles estivessem naquela espera ali pelo derramar, porque Jesus disse: dentro de poucos dias isso vai acontecer. Então eles ficaram ali em obediência, esperando
no templo, louvando, em casa, orando. Provavelmente essa era a vida deles, esses cerca de 10 dias esperando. Iam para o templo, cantavam, louvavam, voltavam para casa para orar, ali reunidos esperando a promessa do Pai, em obediência. A promessa era essa: viria um sopro, ou melhor, um vento impetuoso. É como se fosse uma reunião simples, normal. Não é que eles estivessem ali eufóricos, esperando. Não, era como se estivesse tudo tranquilo, esperando uma reunião simples. De repente, o Espírito vem sobre eles de forma visível e sobrenatural. Isso é uma lição para nós, né? O Espírito vem quando quer, na hora que quer. As manifestações dele às vezes são simples, não precisa estar nessa agonia, nessa ansiedade. Ai, Deus vai fazer. Não, é esperar o tempo de Deus. Deus faz quando quer, na hora que quer. Não precisa a gente interferir em nada. Ele veio de forma poderosa na simplicidade. Eu fico imaginando uma reunião deles, talvez eles lá sentados, orando, esperando, unânimes e perseverantes. Duas marcas, segundo Calvino, nós vemos aqui na oração deles. Eram perseverantes em oração e eles estavam unânimes. Que coisa linda, né? Perseverantes na oração e unânimes, ali esperando, orando pelo mesmo propósito, unidos no mesmo lugar. Isso também deve ser um exemplo para nós. Além do sopro violento, era o aparecimento de línguas de fogo. Foi um milagre, foi algo sobrenatural, veio sobre eles. Não temos palavras humanas para descrever, algo como labaredas de fogo, línguas de fogo caíram sobre eles e eles ali foram tomados pelo poder de Deus e falaram em línguas estranhas ou estrangeiras, línguas que eles certamente não sabiam, não tinham aprendido, mas pelo poder do Espírito, Deus os capacita. E era a festa, né, de Pentecostes ali em Jerusalém. Pessoas de várias nações reunidas ouviram o barulho, né, certamente houve um barulho, um estrondo, um vento impetuoso. E eles correram para ver no cenáculo e ali cada um dos estrangeiros ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus. E muitos se converteram nessa hora. Provavelmente a igreja de Roma nasceu aí. Alguns romanos estavam ali, né, o Império Romano todo. Eles escutam e voltam ali, já impactados pelo poder do Espírito, certamente ouviram também o Evangelho. Então foi esse aparecimento de línguas de fogo e falaram nesse dom do Espírito Santo que depois Paulo vai explicar aos coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito esses dons, porque isso se repetiu outras vezes com os gentios, se repetiu na igreja de Corinto, mas não como o Pentecostes. Eram, digamos assim, ondas do Pentecostes que até hoje estão presentes. Mas como o Pentecostes é diferente. Pentecostes foi evento único, profecia única. Igual a Pentecostes nunca vai acontecer. Agora, as ondas pós-Pentecostes ocorreram entre os gentios, ocorreram em várias outras cidades. Na Bíblia tem vários momentos que o Espírito foi derramado. Acho que na casa de Cornélio, e aqui mesmo em Atos tem outros exemplos. Então, só que, como eu já disse, dessa forma aqui, somente em Atos, incluía também os dons apostólicos. E esses homens não eram melhores do que ninguém, mas eles eram colunas da igreja, eles eram fundamentos doutrinários, eles foram chamados para isso. Não por serem melhores, mas porque Deus determinou assim, e eles pagaram um preço muito grande, né? Deixaram trabalhos, alguns deles, deixaram tudo. Tanto é que tem um momento que Pedro vai perguntar: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que será de nós? Aí Jesus disse que haverá recompensa para aquele que deixa pai, mãe, que deixa qualquer vantagem humana pelo reino de Deus, haverá recompensa multiplicada no reino dos céus, né? E Pedro foi consolado com essa palavra, que eles deixaram tudo, deixaram as redes. Muitos deles morreram como mártires.
Então, eles foram chamados e capacitados para isso, não por serem melhores, mas por determinação divina. Assim como Maria, mãe de Jesus, aparece aqui, ela está entre os 120 reunidos, mas não há um destaque para ela. Provavelmente é a última vez que fala-se sobre ela no Novo Testamento. Não é? Então, como ela teve seu papel, nós não devemos adorá-la, ela é humana. Ela foi instrumento de Deus. Ela disse: eis-me aqui a serva do Senhor. Ela tinha provado o Espírito Santo quando disse que ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Mas aqui, junto com os 120, ela também recebe mais alguma experiência ali com o Espírito Santo. No entanto, ela é parte do corpo de Cristo. Ela é bem-aventurada. Que missão ela recebeu? Ela foi obediente. Glória a Deus, mas ela é humana. Stott cita, eu leio aqui Pearson, não sei ler o inglês, mas Stott faz uma citação dele no seu livro. Ele encerra o seu livro com um desafio comovente. Então vejamos aqui a citação de Stott sobre ele. A Igreja de Cristo, os relatos desses atos do Espírito Santo nunca foram completados. Esse é o livro que não possui fim, pois está à espera de novos capítulos a serem acrescentados no ritmo e na medida em que o povo de Deus confirma o bendito Espírito Santo na sua santa cadeira de comando. Então, Stott, estudioso, teólogo, ele mostra o que a gente já viu até agora, né? O Espírito, ele comanda a história da igreja. E nós vamos continuar essa história. Qual é o nosso comprometimento com isso? Agora, verso 9. Versos 9 a 12, eles viram Jesus subir aos céus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vamos aos poucos, né? A ascensão de Jesus é muito importante. Ele cumpre, ele nasce, ele vive, ele é obediente até morte de cruz. Ele se tornou voluntariamente como obediente até a morte, humilde. Por fim, ele morre e ressuscita. Então, o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Portanto, ide e fazei discípulos. Aqui nós vemos Jesus subir aos céus e o Pai o coroa. O Pai, digamos assim, o reconhece, o honra ali no céu, e ele está à destra de Deus Pai, governando a igreja. Jesus, ele subiu aos céus, eles viram, foi algo visível, foi elevado às alturas na vista deles, mais um milagre, mais um testemunho ali marcante para aqueles apóstolos, né, para fortalecer a fé deles, aqueles homens galileus. Algumas vezes Deus permitiu o seu povo, os apóstolos, os discípulos, verem coisas extraordinárias. Uma delas é essa, a subida ao céu de Jesus, a transfiguração também, o próprio Pentecostes, eram momentos importantes ali para a igreja, para afirmar. Certamente isso trazia ousadia para os apóstolos, o poder do Espírito Santo na vida deles. Certamente isso trouxe coragem quando eles morreram pelo Evangelho, eles não negaram. Pedro é um exemplo disso, muito citado aqui em Atos. Pedro chega a negar Jesus. Depois de Pentecostes, nunca mais Pedro nega, porque ele agora conhece mais, ele está maduro, ele provou esses milagres, ele viu. Então Pedro é outro Pedro, quebrantado, cheio do Espírito Santo, corajoso, ousado. É isso que dá ousadia à igreja. É a experiência com Deus, é a oração que nos fará ousados.
no testemunhar e fará com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Como já disse, o que é ser cheio do Espírito Santo? É esse esvaziar de nós mesmos e transbordar na palavra do Senhor, na obediência, na humildade. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então eles viram ali, foram testemunhas oculares, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Quer dizer, eles continuaram olhando, certamente admirados, e 2 varões, provavelmente anjos, né? Acredito que seriam anjos. E muitas vezes, quando a Bíblia fala de pessoas vestidas de branco, né, se referem a anjos algumas vezes, ou na transfiguração, ou coisas semelhantes também. Mas provavelmente aqui eram anjos. Então, antes de subir, como já disse, só confirmando, né, Jesus ficou ensinando a eles, fortalecendo, mostrando a sua ressurreição, testemunhando a uns, a outros, aparecia aqui e ali, Emaús, as mulheres, mostrava, realizando esse fortalecimento ali, nessa doutrina da ressurreição de Cristo, que sem ela, ou melhor, ela é fundamento da igreja. E é isso que nós vamos comemorar na Páscoa. A nova Páscoa é a ressurreição. A nova Páscoa é a ressurreição, a Santa Ceia, o sangue, o pão. Ele ressuscitou, ele está vivo, continua a governar a sua igreja. Sobe aos céus e voltará da mesma forma. Verso 11, e lhes disseram, varões galileus, né? Os anjos provavelmente falam aos varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então está aqui uma promessa da volta, da segunda volta de Jesus. Ele, da mesma forma, foi algo visível, ele virá de forma visível, todo olho verá. Então nós estamos aguardando essa volta de Cristo, onde será o seu reino definitivo, né? São vários eventos, o arrebatamento, a volta de Cristo, o juízo final, não é? Tudo isso vai acontecer. Há várias formas de se entender isso. Tem pessoas que acreditam que vai ser ao arrebatamento, ainda ficam alguns aqui na terra, depois de um tempo o Senhor Jesus volta com a sua igreja. São detalhes que algumas igrejas variam na interpretação. Nossa igreja entende que são eventos reais que vão acontecer, todos eles, mas serão um próximo do outro, um imediatamente após o outro. E assim, Cristo virá e todo reino, toda terra, todo céu e terra ali se dobrará diante do senhorio de Cristo e ele entregará o reino ao Pai. Então, é a expectativa nossa, é o nosso final glorioso. Haverá recompensa, haverá galardão, haverá salvação plena. Nós já estamos salvos hoje, é verdade, já temos o Espírito, mas seremos totalmente redimidos. Nosso corpo, que ainda sofre tanto, ainda temos a morte será vencida, não mais morrerá. Nós devemos amar esse dia, o dia da volta de Cristo. Deve ser uma doutrina também fundamental. Nós temos a promessa de ressuscitar. Cristo ressuscitou, um dia a igreja ressuscitará. Isso é verdade. Se nós não tivéssemos essa esperança, a esperança da vida eterna, é promessa de Jesus, dita aqui, mas confirmadas em vários outros pontos da Bíblia. Desde o Antigo Testamento se fala no grande dia do Senhor, muitas vezes se referindo à primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu ali, em Belém, tudo isso havia profecias, mas muitas delas apontavam para o dia da segunda volta de Jesus. São profecias que vão se completando, que vão se cumprindo até chegar nesse momento final. Não haverá mais outro Salvador. Jesus no último tempo, nos últimos dias que nós estamos vivendo, desde a ressurreição,
Não sabemos quanto vai durar, mas nós estamos nos últimos dias. E é a última chance de salvação. É a última tarefa da igreja. Não haverá outro Salvador, não haverá outro Pentecostes. Jesus não vem a segunda e depois a terceira. Não, é o encerramento dessa história aqui, dessa terra que já foi criada com Deus desde Gênesis com esse propósito. Tudo começou lá no Éden, no jardim. Lá em Apocalipse termina com a cidade, que tem jardim, mas é uma cidade desenvolvida, né? Certamente apontando para a plenitude. Deus realizou sua obra salvífica todo esse tempo, toda essa história da igreja, Deus está salvando, a história da redenção está acontecendo até a plenitude. É uma cidade que tem jardim, mas é algo desenvolvido. Esse é nosso futuro glorioso, a igreja. Como Pedro perguntou, haverá recompensa para quem deixou pai e mãe, para quem deixou tudo. Tudo valerá a pena por toda a eternidade. Aquele que deixou tudo pelo reino de Deus receberá 100 vezes mais. É interessante essa promessa, não é? 100 vezes mais, e muitas vezes aqui na terra. Outro dia eu conversava com Simone e eu dizia, Simone, eu já me sinto assim, participante dessa promessa. Um dia eu deixei tudo pelo reino de Deus. Deixei trabalho, deixei tantas coisas que vocês nem sabem. Mas que preço de deixar, de renunciar. Aí eu digo a Simone, eu já me sinto tão recompensado. Tanta coisa na minha vida eu tenho recebido 100 vezes mais. Tantas coisas lindas que Deus já tem feito. Foi tão pouco que eu deixei diante do que eu recebi. Parece tão grande deixar o pecado, deixar o mundo, deixar isso, deixar aquilo. Na hora é tão caro, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus vale a pena. O reino de Deus é superior. O reino de Deus é superior a qualquer benefício humano, que também é importante. Uma nuvem os encobriu e tal, fita os olhos, Jesus sobe e promete que vai voltar. Esse Jesus que foi assunto aos céus virá de modo como viste subir. Como eu já disse, é aqui falado por Lucas, mas várias partes das Escrituras traz a mesma mensagem. O Senhor voltará. Agora, versos 12 a 14, a questão da oração. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Eles voltam, né? Depois disso, eles voltam para Jerusalém e ficam ali perseverantes e esperando. Era cerca de, acho 15 minutos. Era a jornada de um sábado. Como eles eram judeus, eles obedeciam ali às leis, né, que no sábado não se podia trabalhar, era a questão do descanso, e até os quilômetros que eles podiam andar, eles mediam. Então, tinha que ser uma viagem pequena. Cerca de 15 minutos eles chegaram em Jerusalém. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Não se sabe que cenáculo era esse. Se era o cenáculo da última Páscoa, onde Jesus instituiu a nova aliança, a nova Santa Ceia, a nova Páscoa, aquele cenáculo mobiliado que a Bíblia fala, ou se era a casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, onde também os discípulos se reuniam. Então não se sabe qual era exatamente esse lugar. Em todo caso, era perto do templo, era em Jerusalém. E ali ficam, né, cerca de 120. Alguns estudiosos acreditam que Lucas citou essa referência de cerca de 120 porque era um padrão judaico para se abrir uma sinagoga. Então, é como se dissesse, a igreja cristã já tem muita gente, já tem mais de 120. Isso não iria definir nada, mas era tipo um padrão que eles tinham, né? Pelo menos mais de 120 ali estavam juntos, unidos, crendo, provando o poder de Deus, provando da salvação em Cristo Jesus e do derramado do Espírito Santo. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu,
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vemos aqui essa questão. Como já disse, Calvino destaca duas características da oração deles. Eles estavam unânimes e perseverantes. Essa questão de unânimes, não se sabe o que Lucas queria dizer. Talvez Lucas apenas estivesse dizendo, eles estavam juntos orando, só isso. A igreja junta. Mas acredita-se que era mais do que isso. Não era só estar junto por estar junto, mas ali juntos na mesma promessa. A igreja crendo na mesma doutrina, esperando, obedientes ali. Isso é muito interessante e nós devemos procurar isso, né? Unanimidade, pensar. Até mesmo eu fiquei pensando nos nossos projetos como igreja, nós temos que vibrar juntos, nós temos que orar juntos pelas congregações, pelos novos planos do conselho, né? De certa forma, a igreja junta, concordando, orando. Deus confirma não só na liderança da igreja, mas nos membros também. A igreja é o mesmo espírito, unânimes. Isso os fazia fortes. Nós devemos desejar isso para nós. Temos orar pelas mesmas coisas, crer nas mesmas doutrinas, estarmos unidos e Deus abençoa quando a igreja... Na verdade, Salmo 133 diz, o Senhor ordena a sua bênção quando estamos unidos. Como é que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é fácil ter união na igreja, nem mesmo na oração. Mas nós somos um em Cristo e isso nunca vai mudar, porque é uma condição espiritual. Deus nos fez um, nós somos um só corpo. Agora, qual é a nossa parte? É nos esforçarmos para isso. É perdoarmos, é amarmos os irmãos, é exortarmos em amor, é nos esforçarmos para ser o que de fato nós somos, que é uma condição espiritual. Cristo já nos fez uns. E eles cumpriram isso aqui nesse dia. Enquanto esperavam, obedientemente, perseverantemente, eles também oravam juntos, unidos. No cenáculo, eles perseveravam unânimes em oração, nessa questão da perseverança no tempo de Deus. Deus responde, Deus tem o tempo, a nós cabe orar, não determinar, mas confiar, perseverar até... como diz na linguagem do Antigo Testamento, até que Jerusalém seja posto como objeto de louvor. Então nós devemos perseverar até o fim, mesmo que no final o Senhor diga, não é isso que eu quero para vocês, mas valeu a pena a perseverança, valeu a pena a união. Nós, ainda que Deus no final diga, não, meu filho, não é isso, mas valeu a pena a humildade, valeu a pena a união, valeu a pena a oração, estaremos mais cheios do Espírito Santo. Que bênção maior. Ainda que Deus não deu o que a gente pediu, Ele vai dar do Espírito, Ele vai dar de si mesmo, Ele vai dar outras coisas mais preciosas. É a perseverança na oração. Estavam ali as mulheres, né? Certamente eram mulheres que ajudaram o ministério de Jesus. Eu já ia brincar, viu, André? Era a SAF. Hoje é aniversário da SAF, né? Esse final de semana. Então eram mulheres ali que serviam ao ministério de Jesus com seus bens, com sua disposição, estavam perto de Jesus. Que interessante, como Deus usou as mulheres a anunciar a ressurreição. As mulheres deram dos seus bens, deram ali do seu tempo. Quão bonita é a história da mulher na igreja. A mulher sempre fez parte ali da obra redentiva, é pecador igual aos homens, prova da mesma graça em Cristo Jesus, prova do mesmo Espírito Santo. Então, somos seres criados à imagem de Deus, tanto homem quanto mulher, com funções diferentes, na igreja e na família. Funções diferentes, mas somos pecadores igualmente, somos salvos pela mesma graça em Cristo Jesus. Homens e mulheres provaram aqui do poder do Espírito Santo. Isso é interessante. Essas mulheres
Maria é citada aqui, né, com Maria, pelo seu exemplo, ela tinha e tem um bom nome na Igreja de Cristo, uma mulher honrada, que não deve ser adorada, mas honrada, sim, né? Que mulher obediente, enfrentou a geração dela, enfrentou tudo que foi preciso. Que exemplo para as mulheres e para os homens também, cheia do Espírito Santo, obediente, se fosse preciso ela enfrentava o império, mas obedecia a Deus. Que bonito. É um exemplo aí para as irmãs da SAF, auxiliadoras na igreja, no mesmo espírito, no mesmo poder, servindo os ministérios da igreja. É interessante, a SAF sempre tem feito isso, não só aqui, né? Vai ter um congresso da UPA, a SAF está ali, vamos ajudar, né? As mães, as mulheres. O conselho vai fazer uma programação, a SAF está junto. Isso, do mesmo jeito, elas estavam junto de Jesus, servindo, se dispondo no poder do Espírito Santo, nos dons que receberam. Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, nós acreditamos, como igreja reformada, que Jesus tinha meio-irmãos, filhos de José e de Maria. Dentre eles, Judas, Tiago e suas irmãs. Então, isso não diminui a divindade de Cristo, isso não diminui o compromisso, a obediência de Maria. Né? Ela se casou como qualquer outra mulher, o casamento é honrado. Ela não fez nada de errado em ter outros filhos. Isso era o ministério dela, era o chamado dela de ser mãe de Jesus, mas depois teve outros filhos. A Bíblia diz que esses, Tiago e Judas, alguns deles eram incrédulos, os irmãos de Jesus. Mas acredita-se que foi depois da ressurreição que eles provaram esse chamado, eles viram ele ressuscitando, eles viram talvez Pentecostes também, ou melhor, aqui eles já estavam juntos, né? Eles já tinham se convertido antes de Pentecostes. Então, às vezes acontece isso na nossa própria família, tem pessoas que não creem, né? Tem pessoas, você crê, você entende a palavra de Deus, às vezes um irmão seu não entende, mas vamos perseverar na oração, vamos perseverar no testemunho, o tempo é de Deus, nós não podemos obrigar ninguém. Eles tiveram o tempo deles, dizem, né, que Tiago, que era incrédulo, depois se tornou um grande homem de oração. Os seus joelhos eram marcados, de tanto ele se ajoelhar, como joelhos de camelos. Né? Um irmão incrédulo, depois se torna ali obediente, humilde, que se torna ali tão quebrantado, que não usa disso para se promover. Ele, quando se apresenta, ele lá no livro dele, né, Tiago, servo de Cristo. Ele poderia dizer, Tiago, irmão de Jesus, só para ser maior do que os outros. Ele nem diz. Ele se coloca como servo. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nos coloca na humildade. Que ele cresça e nós possamos diminuir. Vamos finalizar por aqui. Se tiver um cântico. Vamos louvar ao Senhor com canto, estamos terminando. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tua palavra foi inspirada, foi para nós também, Senhor. Que tudo isso que estudamos aqui nessa manhã possa nos alegrar, possa nos encher dessa ousadia, do poder do Espírito Santo. Faz isso conosco, Senhor. Nos capacita para cumprirmos a nossa parte de testemunhar. Dá-nos essa força, essa graça, esse poder que também nos alcançou. Esse poder também está em nós como igreja. Tu és o governante da igreja, juntamente com o Pai e o Filho, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra nos transforme cada vez mais, nos faça crentes maduros. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Vamos à bênção apostólica. Eu vou repetir Atos 1:8. Vamos dizer juntos, se for possível. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos passar a semana decorando esse versículo. Vamos ver se a gente aprende, ora sobre ele. Quem puder, passe a semana decorando esse versículo. A bênção apostólica. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre.